No dia 10 de novembro, nós teremos o Exame Unificado de Química 2024.2, o famoso EUQ. E se você tiver planos de fazer mestrado ou doutorado em Química em 2025, terá de encarar essa prova, caso você queira estudar em universidades como o FRJ, o FMG, o FSC, Unicamp, USP. Temos mais de 10 programas de pós-graduação que têm essa prova como barreira de entrada. É um exame que não é tão fácil, a nota média tem sido menor do que 5 em todas as edições, mas para te ajudar um pouco nessa empreitada, eu selecionei 5 questões que eu considerei as mais desafiadoras, as mais difíceis no exame 2024.1, para mostrar para vocês como que elas deveriam ser resolvidas. Para não perder muito tempo, vamos direto para as questões, mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva no Universidade da Química se não for inscrito, e vamos ver que questões são essas. A primeira questão é uma questão sobre ciclo de Bohr-Haber, foi a questão 23. Esse não é um assunto que costuma cair com muita frequência em provas e concursos, mas apareceu no exame 2024.1. Nós temos à nossa disposição o ciclo já montado. Além disso, nós temos os valores tabelados de várias etapas, menos a do ΔH de rede, e com isso nós temos que identificar dentre as afirmativas qual é a verdadeira, qual é a falsa. Vejam que uma delas, ele pede aqui o valor do ΔH de rede, então já é bom nós calcularmos. Como que nós fazemos isso? Precisamos identificar cada uma dessas etapas. Por exemplo, essa etapa A é a formação do CaF. Nós estamos utilizando as substâncias simples, o cálcio e o F2, estamos formando o CaF. Então, vamos colocar aqui o valor, então, do ΔH de formação do CaF, é um sólido hipotético, é o menos 276,8. Essa etapa B corresponde à transformação do cálcio sólido em cálcio gasoso. Então, nós estamos falando do processo de sublimação. Aqui ele está expresso na forma de ΔH de formação do cálcio gasoso. Nesse caso, nós temos mais 178,2. A etapa C corresponde à quebra da ligação do F2, formando um átomo de F. No geral, nós utilizamos isso daqui na forma de ΔH de ligação e carregamos o coeficiente. Entretanto, a tabela já indica o valor de ΔH de formação de 1 mol de flúor gasoso. Então, mais 79,3, isso já corresponde à formação de 1 mol, portanto, podemos utilizar já o valor direto, mais 79,3. A etapa D corresponde à retirada de 1 mol de elétrons a partir de 1 mol de cálcio. É a primeira energia de ionização, que ele nos dá aqui, é mais 590. A etapa E corresponde ao ganho de elétrons do F, sendo convertido a F-, ele chama aqui de ΔH da afinidade eletrônica, isso aqui é igual a menos 328,2. Essa etapa F é a etapa mais importante, nós estamos pegando os íons cálcio+, e F-, juntando e formando o sólido CaF. Isso aqui corresponde ao ΔH de rede. É isso aqui que nós vamos ter que calcular. Como que nós fazemos essa conta? Precisamos entender que o caminho direto é o do ΔH de formação. E com o ΔH de formação nós temos então o valor do processo. O ciclo de Bohr-Haber utiliza um caminho alternativo. Se nós somarmos cada uma das outras etapas, a etapa B, C, D, E e F, o valor numérico tem que ser igual ao da etapa A. Então nós vamos colocar aqui o ΔH de sublimação, mais o ΔH de ligação, mais a primeira energia de ionização, mais o ΔH da afinidade eletrônica, mais o ΔH de rede. Agora, é só isolar o ΔH de rede, então vou pegar todos esses outros termos, sublimação, ligação, energia de ionização e afinidade eletrônica, e colocar do mesmo lado no ΔH de formação, ou seja, eles terão os sinais trocados. Nós vamos ter, portanto, ΔH de rede vai ser igual ΔH de sublimação, que corresponde a mais 178,2, quando mudar de lado, ele vai para menos 178,2. O ΔH de ligação, que é 79,3, quando muda de lado, fica menos 79,3. A afinidade eletrônica, que é 590, quando muda de lado, fica menos 590.
O ΔH de afinidade eletrônica é menos 328,2. Quando muda de lado fica positivo, mais 328,2. O ΔH de formação permaneceu na mesma posição. Então nós não fazemos alteração no sinal. Isso aqui fica menos 276,8. Agora é só fazer essa conta. Nós vamos ter menos 796,1 kJ. Grave esse número. Agora vamos para as afirmativas. A etapa A corresponde à entalpia de rede da substância sendo um processo isotérmico? Não. A etapa A, como nós bem identificamos, corresponde ao processo de formação. Então a 1 está errada. Com isso nós já cancelamos a alternativa A e a alternativa D. O valor da energia envolvida na etapa C corresponde a 39,65 kJ por mol. A etapa C nós identificamos como sendo o processo de ligação. Nós não fazemos alteração nenhuma nele, então é 79,3. De acordo com o ciclo de Bohr-Haber desenhado, o valor calculado da entalpia de rede para a obtenção da substância hipotética CaF é igual a menos 796,1. Sim, nós calculamos, é um processo de fato exotérmico. A etapa F, que corresponde exatamente ao ΔH de rede, consiste na entalpia de formação molar? Não, isso aqui corresponde ao ΔH de rede. A substância CaF2 é muito mais estável termodinamicamente do que a CaF, pois possui maior valor em módulo para sua entalpia de rede? Sim, nós vamos ter o cálcio na forma, nesse caso, de cálcio 2+, com uma carga maior, a interação de rede acaba sendo maior. A entalpia de formação molar padrão do íon fluoreto corresponde à soma das entalpias associadas a C e a E. Vamos lá, a C nós vamos formar o F2 em F, e a E nós vamos pegar o F e transformar em F-. Isso corresponde exatamente à entalpia de formação padrão do F-, então também está correta. Com isso, nós temos como afirmativas corretas a 3, a 5 e a 6, portanto, a alternativa C é a correta para essa questão. Vejam que não foi uma questão rápida de ser feita, até porque era necessário determinar o valor do ΔH de rede. Ciclo de Bohr-Haber, como eu disse, não é um assunto muito comum, muito esperado, mas caiu nessa prova. Existem vídeos aqui no Universidade da Química onde eu falo sobre o ciclo de Bohr-Haber. Você pode ver de maneira bem detalhada como se monta o ciclo de Bohr-Haber no meu curso de Química Geral e Química Inorgânica. Você pode procurar referências e você vai encontrar informação adequada sobre como montar o ciclo. A segunda questão já é uma questão que envolve complexos, fica ainda dentro da química inorgânica. Ela é bem interessante, olha só. Nós temos um reagente, esse reagente tem 2 íons cloro, e com isso ele pode apresentar isomeria cis ou trans. Nós podemos perceber aqui que ele pode ser esse isômero 1 ou esse isômero 2, e vai fazer diferença, porque ele vai formar um produto que foi formado pela substituição de um ligante amônia por um ligante cloreto. Então, antes tínhamos 2 cloretos, agora nós temos 3 cloretos. Ele diz que essa reação dá origem a somente um isômero. Então, não posso ter mais um isômero como produto. Então, baseado nessas informações e nos isômeros 1 e 2 apresentados abaixo, assinale a alternativa correta. Em essência, ele quer saber qual é o isômero de partida, se é 1 ou 2, e se esse único produto ele vai ter isomeria FAC ou MER. Lembrando que a isomeria FAC e a isomeria MER está associada quando nós temos um complexo com 3 ligantes iguais. Então vamos às possibilidades. Nós temos como 2 possíveis isômeros de partida o isômero cis, representado acima, e o isômero trans, representado abaixo. E o que nós vamos fazer vai ser a substituição de uma molécula de amônia por um íon cloreto. Vejam que para o isômero cis, essa substituição pode ocorrer no plano equatorial ou no eixo axial. Isso vai gerar 2 produtos distintos. Se substitui, por exemplo, uma amônia que esteja no plano equatorial, é formado, nesse caso, o isômero FAC. Entretanto, se for retirada a amônia que está no eixo axial, é formado, nesse caso, o isômero MER. Então, partindo do isômero cis, nós chegamos à possibilidade de 2 produtos. Entretanto, se nós partirmos do composto trans,
só temos posições no plano equatorial para serem substituídas. E o resultado é a formação de um único produto, e esse produto vai ser sempre o produto do tipo mer. Então a alternativa correta nesse caso, ela tem que dizer que o complexo de partida é o complexo trans, portanto o 1, e o produto ele tem configuração mer, portanto a alternativa correta é a alternativa B de bola. Essa foi uma questão extremamente interessante. Vejam a interpretação inicial que é necessária, muito bem elaborada, mas é necessário nós sabermos o mínimo sobre o que é um isômero FAC e o que é um isômero mer. Infelizmente, como esse exame tem como média em todas as edições no máximo 5, a maior parte dos candidatos não tem esse conhecimento. Um outro tipo de área que é cobrado quando fazemos o exame unificado de química é a parte de biomoléculas, a parte de bioquímica. E uma questão muito interessante foi essa questão 32. Ela mostra um conjunto de aminoácidos e ele pede para identificar os resíduos de aminoácidos com maior probabilidade de ser encontrado na estrutura primária de uma proteína globular. E aqui talvez o desafio seja exatamente saber o que é uma proteína globular. Uma proteína globular é uma proteína desse tipo. Ela forma uma espécie de novelo. É uma proteína que lembra um glóbulo, lembra um globo. É diferente, por exemplo, das proteínas fibrosas. Essas proteínas fibrosas formam linhas. E a ideia aqui é o seguinte: por que uma proteína ela assume essa forma globular? É exatamente porque ela vai ter interações hidrofóbicas. Ela não vai conseguir interagir muito bem com a água e, com isso, ela acaba se novelando, acaba formando essa estrutura de glóbulo. As proteínas fibrosas, entretanto, conseguem interagir muito bem em meio aquoso. E o raciocínio aqui é o seguinte: se nós temos uma proteína que tem interações hidrofóbicas, que não interage muito bem com a água, nós precisamos de uma proteína que os aminoácidos periféricos tenham estruturas que não interagem bem com a água. E com isso, a presença de grupos hidroxilados, nitrogenados, favoreceria a interação com a água. Entretanto, uma cadeia carbônica, grupos CH3, radicais alquila, isso dificulta a interação com a água e favorece o formato corpuscular. E com isso, dentre as alternativas que temos à disposição, o aminoácido 1, temos aqui uma cadeia lateral com o grupo CH3, e o 4, com esse radical alquila, são aqueles que dificultam a interação com a água e, portanto, favorecem a formação de uma proteína globular. A alternativa correta nesse caso é a alternativa B. A próxima questão selecionada é uma questão de termodinâmica, envolve um cálculo simples de ΔH, entretanto ele pede também a energia interna. Então nós temos essa reação, ele nos dá como dados o calor de formação do metano, o calor de combustão do metano, o calor de formação da água, e ele pede para darmos a entalpia, na verdade, a variação de entalpia e a variação da energia interna. Para determinarmos a entalpia é bem tranquilo, nós precisamos reescrever essa equação utilizando a lei de Hess, e ele nos dá algumas equações. Ele fala sobre o calor de formação, nós temos aqui a equação, o ΔH menos 75 kJ por mol, o calor de combustão para o metano, menos 890, e ele fala também do processo de formação da água. Lembrando que os processos de formação, nós partimos das substâncias simples no seu estado mais estável. Temos essas três equações e se nós rearrumarmos essas equações, conseguiremos chegar na equação final. Para isso, nós precisamos manter a primeira equação. Essa vai nos fornecer carbono como reagente. A segunda também será mantida, porque ela vai nos fornecer gás carbônico como produto, não foi feita alteração nenhuma. Porém, a última equação ela tem que ser invertida para que tenhamos água entre os reagentes e multiplicada por 4, porque cada uma dessas reações envolvendo a formação da água tem apenas uma molécula de água. Se nós multiplicarmos por 2, como sugere a própria equação, nós cancelaríamos essas duas moléculas de água com essas duas moléculas de água. Então, na verdade, nós precisamos multiplicar por 4. Esse coeficiente aqui, portanto, tem que ser 4. Esse daqui vai ser 4 e esse daqui vai ser 2. E aí, ao fazer a soma,
nós temos a nossa equação alvo e o ΔH, nesse caso, é 3 kJ. Essa parte eu acho que todo mundo conseguiu fazer ou fez sem muitas dificuldades. O que foi mais desafiador foi a relação entre o ΔH e o ΔU. Se vocês se recordam lá da aula de termodinâmica, a definição da entalpia é U, a energia interna, mais PV. Portanto, o ΔH vai ser ΔU mais PΔV. Se nós considerarmos os gases como sendo ideais, temos a expressão PV igual a nRT. Substituindo o PΔV por ΔN vezes RT, nós chegamos a uma expressão que correlaciona o ΔH com o ΔU. E agora, com base nessa equação matemática e com a reação química, a reação global, nós conseguimos determinar o valor do ΔU. É só substituirmos os valores. O ΔH corresponde a 3, o ΔU é a nossa variável, o ΔN é a variação de número de mols de espécies gasosas. Então vejam, do lado dos produtos nós temos 3 mols, do lado do reagente temos 2, porque a água está no estado gasoso, então temos apenas 1 como ΔN. Substituímos o valor de R, que foi dado, já em kJ, e a temperatura 298, chegamos a 2,48. Rearrumando, temos que o ΔU para esse caso vai ser 0,5 kJ, e a alternativa correta vai ser, portanto, a alternativa A. Vejam que essa reação envolveu a formação de gases. Por isso, a nossa relação entre ΔH e ΔU foi ΔH igual a ΔU mais ΔNRT. Quando o nosso processo tem apenas sólidos e líquidos, nós temos uma variação muito pequena de volume. E com isso, nós podemos dizer que o ΔH é praticamente igual ao ΔU. Para essa prova, para 2024.1, eu fiz uma mentoria, eu fiz um preparatório. E tive a alegria de ter dezenas de alunos aprovados, inclusive alguns deles sendo aprovados em primeiro lugar. O depoimento está passando aí para vocês. Para o exame 2024.2, que vai ocorrer em novembro, eu também tenho um preparatório, eu também tenho uma mentoria para ele. Essa mentoria já pode ter começado, a depender de quando você assistiu esse vídeo, mas não tem problema, as aulas ficam gravadas, então você ainda pode fazer a sua inscrição. Se quiser se inscrever ou saber um pouco mais, está aparecendo um QR Code aí para vocês. É só apontar o celular ou ir no link que está aqui na descrição e fazer a sua inscrição ou me enviar alguma mensagem tirando dúvidas. E agora, finalmente, vamos para a questão mais difícil do Exame Unificado 2024.1, uma questão que fez muitas pessoas errarem, inclusive até mesmo professores. É uma questão de substituição eletrofílica aromática e ele simplesmente quer saber o que o grupo NO, o que o grupo nitroso faz com o anel aromático, se ele vai ativar, se ele vai desativar e se ele vai orientar nas posições orto e para ou na posição meta. Então, o grupo NO ele é um grupo desativador, ele retira a densidade eletrônica. E vocês já devem estar habituados com o fato de que grupos desativadores orientam a posição meta, é o caso, por exemplo, do NO2. Então, a princípio, seria possível marcar como alternativa correta a alternativa B de bola, porque aqui nós temos que o NO é um grupo desativante e se é desativante, ele orienta meta. Entretanto, não é isso que acontece. Se nós olharmos a estrutura do NO, nós vamos perceber que ele tem um par de elétrons no ligante. E qual é o outro grupo que tem exatamente essa característica? Um grupo que é desativante, portanto retira a densidade eletrônica do anel, entretanto tem pares não ligantes. São os halogênios. Aqui, por exemplo, nós temos o cloro. E a consequência desses pares não ligantes é, mesmo sendo um grupo desativante, como esses pares de elétrons podem fazer ressonância para o anel, eles acabam orientando orto e para. Então a alternativa correta é que o grupo NO é um grupo desativante, só que ele orienta as posições orto e para como um halogênio. Essa foi uma pegadinha muito elaborada. Se nós pegarmos, por exemplo, as tabelas presentes nos livros, nenhuma delas dá como exemplo o NO. Vemos o NO2, vemos a nitrila, vemos grupos carbonilados, vemos o OH, vemos o grupo amino, mas não vemos o grupo NO. Entretanto, a estrutura do NO, e devido à presença do seu par não ligante, ela é extremamente parecida
com um íon halogênio. E com isso, nós concluímos que, embora ele seja um desativante, ele também orienta horta e para. Está aparecendo para vocês aí um pedaço do McMurray, um trecho McMurray em espanhol, mostrando claramente que o NO se comporta de maneira muito parecida com o halogênio. Pessoal, essas foram as 5 questões que eu considerei mais desafiadoras do exame unificado de Química. Você fez essa prova? Acertou essas questões? Deixa aqui nos comentários. Vai fazer o exame 2024.2? Está inseguro? Não sabe se vai conseguir ter um bom resultado? Pense em fazer a minha mentoria. É só me mandar uma mensagem ou ir direto no link e fazer a sua inscrição. E eu tenho certeza que ao fazer a minha mentoria, você aumentará em muito as suas chances de aprovação.